Então, galera, vamos falar agora de segundo turno, Brasil, e falar um pouco também do nosso estado, né? Que tem tem o nosso estado no Rio de Janeiro, tem um estado que a gente conheceu agora recente também, que é São Paulo, que a gente viu um pouquinho de cenário, né? Vamos lá, Adilson, Alexandre, começa a luta. Começa a luta, agora eu saio e fica aí. Não, brincadeira, vamos conversar, vamos ver o que vocês estão vendo aí realmente de eleição nacional, né? No cenário hoje, que Haddad e Bolsonaro, como que tá nessas porcentagens. Bom, você falou de São Paulo, né? Vamos fazer uma introdução. Você falou de... Tinha encostado aqui, então. Falou de São Paulo aí, né? Estão dizendo que o Dória, aquilo é doação ilícita do dono do Bahamas, né? Doação legal ilícita do dono do Bahamas. Isso aí não tá. Essa parte eu não peguei. A gente não foi no Bahamas, não. É a fake news, a gente não foi lá, não. Parece que saiu no jornal que o vídeo é fake. É. Aí a doação. É fake news, não é brincadeira. Esse não ajuda de custo. Em São Paulo, o Dória foi surpreendido, eu acho, pelo crescimento do Márcio França. Eu fui surpreendido. Eu não imaginava que o Márcio França, no início da campanha, com 3, 4% das intenções de voto, fosse chegar ao resultado que ele está chegando agora aí, disputar o segundo turno com o Dória e numa disputa muito apertada, uma disputa muito próxima. Não vou dizer pau a pau, porque pode gerar interpretações estranhas, mas uma disputa muito justa, muito apertada entre os dois, muito acirrada. Eu acho ainda que o Dória vai ganhar essa eleição em São Paulo. O PSDB tem um histórico bom de eleições em São Paulo. O Dória conseguiu representar bem o sentimento paulistano. Eu acho que ele vai conseguir. Agora, construiu muito em cima do próprio nome. Agora, não dava mesmo, era para esperar o desempenho do Márcio França, apesar dele ser o vice-governador do Alckmin no período que o Alckmin esteve lá agora como governador. Ele era um vice-governador apagado. Ele não era um vice-governador que tivesse uma grande projeção, que aparecesse. Foi o pezão no final da geração de Cabral ainda, já se construindo. O Márcio França era meio que o pezão de São Paulo, né? E de repente a coisa mudou. Bom, eu já acreditava no crescimento, tinha dúvidas de quem iria para o segundo turno, dos três, entre o Scaff, o Dória e o França. E como vocês falaram aí, o França foi o pezão, né? Não foi mais porque o Dória tem muita força lá, foi prefeito e há pouco tempo com a vitória no primeiro turno. Mas essa eleição lá não tem como dizer quem ganha não. Ali tá no... Vai ser por diferença mínima e não vai... E vai deixar alguém pronto para a próxima eleição, ou que seja para prefeito ou para governador. Quem perde nessa eleição para governador sai credenciado a disputar a prefeitura daqui a 2 anos, né? Talvez menos o Dória, porque ter saído, talvez ele voltar. O Crivella fez isso. O Dória seria complicado. O Crivella fez isso e agora no Rio de Janeiro, quem perder o governo do estado tem chances de vir para a prefeitura do Rio para vencer, até porque o Crivella está muito mal avaliado no Rio de Janeiro. Falando em Rio de Janeiro, hoje saíram números do Datafolha, né, aproximaram aí um pouco o juiz e o Eduardo Paes. A diferença entre os dois reduziu bastante. E o juiz no movimento descendente, o Eduardo Paes no movimento ascendente. A gente chega a falar assim, olha, se tivesse mais uma semana, talvez o resultado fosse outro. Acredito ainda que o juiz ganhe essa eleição, mas vai ser com resultado apertado, não vai ser o que se esperava. O Datafolha que saiu hoje, ele não foi muito diferente do Ibope de 2 dias atrás. Mas o grande diferencial está nisso aí que você falou. Todo mundo vem falando no crescente do Eduardo Paes e no juiz caindo. E caindo pelos motivos que está sendo repetido, né? O juiz ele veio, foi uma onda no primeiro turno, só que depois apareceu algumas notícias quanto a seus... Não sei nem como falar isso, né? A gente tem que ter um cuidado. Até porque a gente está mexendo grande. Não,
ele se vendeu como alguém fora da política e estava no mesmo barco que todos, conhece as mesmas caras, ele se relaciona com as mesmas pessoas. Então ele e Eduardo Paes, quanto a isso, parece ter os mesmos relacionamentos. O discurso perdeu. Então perdeu o discurso. Só que a rejeição de Paes ainda é muito mais alta que a dele, porque o tempo que ele teve entre o primeiro turno e o segundo turno não fez chegar isso a toda a população. Então ele tem chance de ganhar por conta da rejeição do Paes ainda, mas o Paes vem crescendo muito porque se eu vou votar no juiz que tem o mesmo relacionamento do que o Paes, porque quando eu voto no Paes for um bom prefeito. Então hoje aqui também no Rio a gente, qualquer escolha ali vai ser qualquer aposta é difícil de certeza, né? E o próximo governo também, a gente não sabe da onde que eles vão tirar o resultado, porque vai pegar uma época ruim, o Brasil em crise, o mundo em crise. Uma experiência nova com o novo presidente, um novo... A gente vai chegar lá, mas o que parece que Eduardo é o daqui. Eduardo é o filho. Bolsonaro ganha, então não sabe como que vai ser o relacionamento, mas parece os dois terem contato com... Eu não sei quem vai pegar uma situação pior para administrar, se é o governo federal ou o governo do estado. Estado do Rio. O estado do Rio de Janeiro está numa situação de calamidade, num processo de recuperação fiscal, com uma folha de pagamento alta demais, com arrecadação baixa demais, com fuga de investimentos, violência, apesar da intervenção federal, descontrolada, os roubos à carga num nível que não encontra par no país, né? Um nível altíssimo de roubo de carga. A gente veio outro dia de São Paulo, o custo de se investir. Se o Brasil tem um custo do Brasil que é alto, o Rio de Janeiro tem um custo do Rio de Janeiro, que é o custo dos engarrafamentos, é o custo do combustível mais caro, é o custo da violência mais cara, porque ela gera custo, é o custo mais alto do roubo de carga. Até o Correio estava cobrando uma taxa extra para entregar no Rio de Janeiro, mesmo sendo uma empresa pública, uma empresa federal, cobrando taxa extra e parou de cobrar essa taxa extra agora. Anunciou, na verdade, que vai parar de cobrar, ela está cobrando ainda hoje, quando a gente está gravando, ela ainda cobra. Anunciou que vai parar de cobrar, porque houve uma redução de 30% no roubo de carga. Ainda assim, mantendo os números altíssimos no estado do Rio de Janeiro. Então, o próximo governador do Rio de Janeiro vai ter problemas muito sérios e corre o risco de sair muito desgastado de tudo isso. Aí vem a questão presidência. Parece consolidado, Bolsonaro deve ganhar aí com entre 60% e 70% dos votos válidos, né, do total, e vai pegar também uma situação muito difícil. E o fato é que, independente de quem seja o governador do Rio de Janeiro, o presidente vai ter que ser presidente de todos os governadores. Ele não pode ser presidente só do governador que interessa a ele. Amigo, né? Não é só do presidente do amigo dele. O presidente tem que ser presidente de todo mundo, como o governador tem que ser governador de todos os prefeitos do estado. Sim. Não é o governador de algo dele. Mas essa é a tese, né? Na prática a gente sabe que é diferente. A gente sabe que na prática, se você não tiver experiência, se você não tiver jogo de cintura, se você não souber aonde tem que se procurar o resultado, você não consegue deslanchar. Isso aí a gente ouve muito nos bastidores, que quando um deputado federal assume uma cadeira pela primeira vez, ele mantém boa parte dos assessores do deputado anterior, até porque para achar onde fica o banheiro masculino e feminino demora um mês. Então, se você tem alguém que já conhece o trâmite, facilita muito. E talvez seja esse o diferencial. Você vê o Bolsonaro falando que pode aproveitar a parte da equipe de Temer. Isso não é porque Temer é ruim ou bom, porque os caras sabem o caminho. Tem gente boa ali. O GPS já da casa. Não é? Quem vai direcionar o caminho é óbvio que vai ser o Bolsonaro, vai ser o ministro da Economia. Mas se ele alguém vai ter que desenrolar um mapa na frente dele. Um mapa na frente dele. E aí a questão do estado do Rio, o relacionamento com o presidente vai ter que ser igual? Teoricamente sim, mas será que aquele que tem mais jogo de cintura, que já teve em momentos anteriores resolvendo problemas que hoje o estado tem, não estariam na frente? É claro, a questão pessoal ela influencia, mas você tem uma institucionalidade que precisa ser respeitada. Claro que relacionamentos têm-se melhores com uns que com outros, né? Isso aí é um fato inegável, mas a institucionalidade precisa ser preservada. E aí quando se vê o presidente
considerando aí praticamente eleito Jair Bolsonaro, presidente eleito, suponhamos governo no Nordeste, alguns governos do Nordeste foram vencidos por petistas, né? Bahia, Ceará. São governadores do PT. Ele vai ter que administrar para esses governadores também. Não, isso aí com certeza. E aí é preciso haver uma institucionalidade. Acabou a eleição, começou o mandato, a partir de 1º de janeiro começa o mandato, acabou a eleição. Ali não tem mais disputa eleitoral. Claro que existe essa tendência a favorecer determinados indivíduos ou estados. Não, eu não estou falando nem de tendência de favorecer, eu estou falando da competência de cada um. Também para alcançar a competência, a gente só vai saber, inclusive, depois que ganha. Eu estou aqui dizendo, aqui não estou nem dando a minha opinião, qual que é melhor, falando do estado do Rio. Mas estou dizendo que todos os dois já falaram, vão ter que renegociar a dívida. Sim. Tem aí um dos candidatos que parece que a renegociação dele ia dar um impacto para o governo federal de não sei quantos bilhões. Da onde vai ser esse dinheiro? E até então, falar hoje sem você conversar com o presidente é mole. Por isso que eu estou falando, a questão é quem vai ter a capacidade de conseguir construir um acordo. Todos os dois já falaram, esse acordo que foi feito com o Pezão vai ser revisto. Mas qual que vai ser o bom? Talvez nenhum dos dois consiga fazer o bom. Ele precisa ser revisto, mas ele pode ser revisto, constrói-se algo melhor. Isso tudo vai ser e o cenário nacional também vai ajudar muito a piorar, porque se tiver dificuldades grandes nacionalmente, não vai poder se fazer um acordo muito melhor do que já se tem. E tem outra questão que nessa coisa do bom relacionamento, que vem sempre agora sendo trazida à baila por conta do relacionamento do Eduardo Paes com o Lula na época do Lula presidente e com o Sérgio Cabral na época do Sérgio Cabral governador. Ele era o prefeito. Ele tem reiteradamente falando que era relacionamento institucional. E havia a necessidade do relacionamento e havia, claro, aí a habilidade de construir um relacionamento de forma que ele conseguisse os recursos e os benefícios de que precisava a cidade do Rio de Janeiro. Campos sofre muito com isso ao longo da história, porque sempre se coloca na oposição ao governo do Estado. Oposição a tudo, né? Na verdade não era Campos, era o Garotinho. Você está falando Campos, não é os governos. E quando ele esteve no governo do Estado também é a mesma coisa. Então se você tem sempre uma briga pessoal entre os governantes, município, Estado e presidência, governo federal, você acaba tendo as coisas muito dificultadas. E aí Campos acabou sempre ficando à margem de investimentos que poderia ter tido. Campos podia estar hoje numa situação muito melhor do que está. E aí às vezes falta habilidade, ou faltou habilidade nos últimos 30 anos para quem governou Campos colocar Campos numa posição diferente. Com certeza. Aí é onde que eu cheguei. Eu estava falando da questão da habilidade. Não é que vou dar preferência que você é meu amigo, porque você é do meu partido. É a habilidade de cada um. Qual o meu interesse? Meu interesse é público ou eu quero ser o astro do universo? Não é a posição de ponta esquerda que resolve o problema, né? Tem que ter um ponta esquerda que jogue bem. Você pode ter não é qualquer ponta esquerda. Tendo o melhor ataque do mundo, falando de futebol argentino nas últimas Copas, tinha o melhor ataque do mundo, tirando essa que já estava mais debilitada, as duas anteriores. Só que com a defesa horrorosa não passava, não ganhava. Chegou à final, perdeu para a Alemanha, mas... Por falar em melhor ataque do mundo, quem me fez lembrar dessa história de melhor ataque do mundo foi o Romário, né, no primeiro turno da eleição. Que me fez lembrar do Romário Sábio Edmundo, que ganhou o apelido de pior ataque do mundo, né? O ataque cardíaco, que era o ataque dos sonhos, virou o ataque cardíaco no Flamengo. O Romário repetiu aí um desempenho muito ruim durante esse período todo de eleição. Eu acreditei até que o Romário não fosse levar a candidatura dele à frente, que ele fosse desistir da candidatura como desistiu o prefeito do Rio, e acabou levando à frente, e aí vejo que ele devia ter desistido. A hora que era de desistir. Não foi bom para ele não. Mas enfim. Agora, presidência. Romário, que é até um poeta, né? Poeta. Ele falou isso de Pelé, agora bateu certinho com ele. Presidência, Jair Bolsonaro eleito. A gente vai ter que começar a ver quem vão ser os ministros, qual a equipe de governo que ele vai montar. Hoje saiu um jornal que está sendo cogitado um militar para Petrobras, tem um Heleno do ministro da Defesa que ele já declarou. Eu acho que ele vai botar pelo menos uns 30% de militar, como ele já tinha combinado e que ele tem de apoio aí. Eu espero que ele consiga montar um gabinete que funcione. Ou não funcione para ele, não vai precisar, que funcione para o Brasil, porque vai precisar. Vai precisar e não vai ser fácil. A situação que ele vai
vai precisar administrar uma situação muito difícil, e o PT vai voltar para um lugar onde o PT esteve durante muitos anos e construiu expertise. Trabalhou muito bem. Que é a oposição. Aí ele sabe trabalhar. Né? O PT na oposição ele tem uma permeabilidade muito grande, uma capilaridade muito grande, e ele faz um trabalho muito forte de oposição, que vai ser inclusive um trabalho importante dentro do Congresso, para que não se faça também qualquer coisa sem discussão, sem que haja perguntas e debates importantes a serem levantados. Escute opiniões diferentes. O PSL deixou de eleger alguns deputados por conta da necessidade de quociente, né? Eles conseguiram conquistar cadeiras, mas não tinham candidatos com quociente suficiente para entrar. Não atingiram os 10% do quociente, e aí não entraram. Acho que não sei se foram 7 ou 9 deputados caíram nessa situação, e aí ficou com a segunda maior bancada. A maior bancada ficou sendo ainda do PT. E o PSDB do Dória que esfarelou, foi parar em nono. Não, né? Se tornou o nono maior partido, acho. Nono, acho que foi o nono. Deixou de ser o terceiro para ser o nono. Não, o PSDB não se esfarelou, ele está se esfarelando, né? Está sendo São Paulo, você falou aí, eu estou lembrando. Vários prefeitos do estado de São Paulo estão apoiando França, que não é do PSDB. O Alckmin vai ter que fazer uma reformulação total se ele quiser revigorar o partido. Falando Alckmin, ele é o presidente e vai continuar sendo. E aí com isso a gente tem a notícia também de que o Aécio Neves se elegeu deputado federal por Minas Gerais. Não disputou o Senado como a Dilma Rousseff fez, a Dilma não conseguiu ganhar para o Senado. O Aécio estava em quarto lugar. O Aécio foi para o deputado federal, acabou se elegendo, e isso vai criar uma dificuldade para o Alckmin reformular o partido, porque o Aécio Neves, afinal de contas, é um antagonista do Alckmin dentro do próprio PSDB. O Alckmin, fora da disputa presidencial, da forma como aconteceu, uma baixa votação, vai ter dificuldades e enfrentando ainda uma dissidência dentro de São Paulo mesmo. Mas cabe ao Alckmin fazer a reformulação, presidente. A dificuldade, com certeza. E não só isso, né? Você está falando do Aécio, o Aécio também vem enfraquecido, né? O Anastasio, que era o favorito a ganhar do PT em Minas, está tomando a coça do Zema. O Zema eu acho que é o único candidato do Novo que conseguiu ir para o segundo turno. E para falarmos das 3 maiores economias, os 3 maiores colégios eleitorais, né? São Paulo, Minas e Rio. Os 3 maiores, né, colégios eleitorais, as 3 maiores economias. O Novo talvez emplaque um governador na segunda maior economia, no segundo maior colégio eleitoral do país. Assim, lá é barbado. Eu acho que o Zema não perde, não. Ele está com mais que o dobro que o Anastasio. E não é um cara tão desconhecido como a gente fala aqui no vídeo que o pessoal conheceu na eleição. O Zema é dono de uma rede de lojas, mais de 400 lojas da rede Zema em Minas Gerais. Então é sinônimo de competência. Então aquilo que pode estar tendo dificuldade aqui no estado do Rio, por algum motivo depois do primeiro turno, tanto para um lado como para o outro, que cada um com suas fraquezas, lá o Zema conseguiu juntar tudo. Que ele é o que está fora da política. Não apareceu nada que desabonasse ele, e um cara que vem de família, óbvio, mas ele também dentro da estrutura da história de sucesso. Dentro da estrutura da empresa, ele é um cara de destaque e conseguiu com isso se consolidar o governador de Minas, que ali você pode carimbar já o governador de Minas. Tentar colocar na conta dele aí uma incoerência por ele ter sido filiado ao PR durante 19 anos. Ele falou que ele se filiou. Alguém pediu, ele se filiou e ficou filiado até hoje, mas nunca participou de nada. Isso realmente acontece. Tem muita gente que se filia a partir do pedido de alguém, a pedido de um amigo, e não participa de nada e acaba... Mas há 19 anos atrás não tinha o Novo, ele estava no partido lá. Não quer dizer que ele tenha militado, quer dizer que ele não é um novo nome da política, porque ele teria militado por 20 anos. Mas é uma... Eu não vejo o novo da política aquele que chega agora e aporta ali, porque é novo e nunca participei de política. Eu acho que é a prática. Novas ideias. São as práticas. É isso que tem que ser olhado. São novas práticas e novas ideias. E o Zema vem para ganhar em Minas. O Novo vai ter em Minas Gerais a oportunidade de se mostrar de fato diferente. E se mostrar de fato novo. Aí é ver o que vai acontecer.
vai ser a chancela para o novo usar de vitrine para os próximos, ou não, né? Usar de vitrine ou não, para as próximas eleições e tentar catapultar o João Amoedo, de repente, para a presidência em 2022. Ou para se mostrar mais do mesmo e aí é mais um no jogo, é mais um no bolo. Vai depender muito do desempenho do Zema lá em Minas Gerais. Depender, eu acho que até forçar demais, que vai ajudar ou atrapalhar, vai. Influência Se for bem, ele vai. Se for bem, ele vai influenciar muito. E se for mal, ele vai influenciar muito também. Mas acho que tem muitas outras coisas. A atuação do Novo hoje, que tem 8 deputados federais. São 8 deputados federais. O Rio de Janeiro, inclusive, fez o Paulo Ganimi, com 52 mil votos. Então, você com esses 8 deputados, você tem que aparecer, você tem que mostrar. Mesmo que você seja o único contra o que vai acontecer, mas você tem que aparecer, senão... Mas o executivo sempre tem mais prerrogativas. Imaginar que sempre quem ganha em Minas ganha a presidência, né? Historicamente isso tem acontecendo. Se o cara não ganha em Minas, ele não ganha. Minas tem um peso muito importante. E o estado de Minas não está numa situação tão ruim quanto o estado do Rio de Janeiro. Mas tá ruim também. O governo estava deixando as coisas bem bagunçadas. Mas não tanto quanto o Rio. O Rio está pior. Não, o problema do Rio passou muito também pela crise do petróleo, né? O Rio depende muito do petróleo, então... Não precisava depender. Mas depende. Como o Campos também não precisava depender, mas depende e, pelo visto, vai continuar. Na verdade, era para ser uma benesse, né? Você ter um plus para você investir, transformar a cidade para virar referência, acabou virando dependência, virou até maldição. A gente já escutou algumas coisas também com o fortalecimento do Porto agora. Né? Era uma das promessas de campanha. Até mesmo dentro do próprio Flávio Bolsonaro, ele falou de apoiar ou, de alguma forma, ajudar para o Porto se levantar. Que exatamente gera uma nova vertente aí. Ao invés do Royal. Com certeza tem um outro vetor de crescimento. O Porto também paga impostos para São João da Barra. Nesse período do Porto instalado em São João da Barra, a Prefeitura de São João da Barra também não soube aproveitar os benefícios a favor da população de São João da Barra. A Prefeitura obteve benefícios tributários, mas a população de São João da Barra não viu esse benefício chegar. A verdade é que o Porto veio para cá por necessidade de estar aqui, pela qualidade do local, e a região está a reboque do Porto. Eles não conseguem interagir, não conseguem mostrar, hoje tá não conseguem fazer parceria com o Porto. É isso que precisa. Campos tem que ir lá sentar com quem comanda o Porto, e ver o que Campos pode ser útil, São da Barra, como você falou. Quais as oportunidades que Campos pode ter, quais as oportunidades que o campista pode ter, não Campos, o campista, e quais as oportunidades que o São Joanense pode ter, que o São Franciscano pode ter. E São João da Barra, ela tendo o Porto lá, ela poderia, em cima de projetos de lei, transformar São João da Barra talvez uma referência mundial, porque como São João da Barra é pequeno, população pequena, e o dinheiro que vai render o Porto vai ser muito. Agora existem... E aí você só dependeria de quê? De querer fazer. De não tá de carona. O Porto tá dando dinheiro, vamos embora. O que chegar tá bom. O que chegar a gente gasta. O que chegar a gente tem onde gastar, não. O que aconteceu com o petróleo esse tempo todo? O que se chegou foi gasto e não se tem projeto. A região sobreviveu esse tempo todo sem projeto. A região não cresceu. Um crescimento vegetativo. E o Porto do tamanho que ele é e que ele vai ser, com a criação também do Porto em Kennedy, com o Porto em Macaé, que tem uma previsão de 8, 10 anos de estar pronto, se sair, mas não acredito, vamos ser otimistas. Campos de região, Campos da região polo, na cidade polo, era para se transformar no referência não como cidade. Juntar-se as cidades. Quase uma capital metropolitana. Uma capital metropolitana. O Porto ele não pode ficar ilhado. Existem projetos importantes e que dependem muito do governo federal. O Bolsonaro quiser ajudar, um dos projetos que ele precisa olhar com carinho e fazer acontecer é o projeto da EF-118, que é a ferrovia ligando Minas, Vitória, Rio, São Paulo, Mato Grosso. Nós teríamos mais capacidade de trazer mercadorias para serem escoadas pelo Porto do Açu e mais facilidade em internalizar mercadorias que chegassem pelo Porto do Açu com essa ferrovia.
E outra questão da rodovia. A BR-356 é uma rodovia ruim, ela é frágil, isso em termos de governo federal. E aí você vem na questão do governo estadual, tem uma ponte ligando São João da Barra a São Francisco, que há mais de 30 anos cogita-se em ser construída e não acontece. Essa ponte não acontece nunca. Ela hoje está lá também de novo com água parada. Quando São Francisco pertencia a Campos. São Francisco ainda pertencia São da Barra. São João da Barra pertencia a Campos, e São Francisco depois passou a pertencer a São João da Barra, pertencia a São João da Barra. Essa ponte não saiu naquela época, hoje ela está em outro local, de frente à estrada que vai para o porto, é uma RJ aquela estrada. Então, o que o governo do estado precisava de fazer? Terminar a ponte e dar condições a essa RJ que sai do porto e corta o município de São Francisco, para que o escoamento do tráfego aconteça por um lugar menos habitado, menos povoado, e que encontre a BR-101 mais adiante. Encontra o Espírito Santo lá na frente. Né? Ajudando o desenvolvimento de São Francisco também. Claro, mas isso aí, eu não acredito que só isso resolva, porque se você começa a fazer uma logística boa, você pode acabar transformando ali só como porto, chega e sai, porque se você não chegar a Campos, São da Barra, Macaé, Quissamã, estou falando na região toda, se preparar, tanto com questão de burocratização, que é... Para atrair as empresas. Tem que atrair as empresas, tem que dar saúde para a população, porque senão eles vão arrumar um jeito de ficar a 100 quilômetros. Uma fica no Espírito Santo. Eu tenho como você disse aí, melhorou a chegada. Então é fácil, só vou lá, pego a mercadoria e coloco em outro lugar, fabrico. Se nós tivermos essa infraestrutura logística instalada, as mercadorias vão ter dificuldade de escoar. E aí as fábricas não vêm porque elas não conseguem receber os insumos e não conseguem colocar o produto delas na rua. Não, eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso não somente porque não é só. Isso aí, se não fizer, com certeza não vai ter nem empresa aqui, nem empresa fora vindo para cá. Mas se você fizer, entra mercadoria e sai mercadoria, as empresas podem ficar instaladas. Você não pode ser só um ponto de passagem. Vai virar ponto de passagem e o ponto vai ficar ali, tocando da maneira que interessa a ele. Você não pode ser só um ponto de passagem. E aí você tem o ICMS reduzido já, você tem a instalação da CODIM, tem a previsão de uma zona franca para próximo do porto, para a retroárea do porto. Mas existem coisas que precisam ser feitas ainda pelos municípios e de forma integrada para trazer empresas para cá e para permitir também que as pessoas daqui abram negócio e prosperem. Não adianta só trazer o cara de fora e pegar a nossa população e expulsar, como aconteceu em Macaé. O macaense mesmo foi em grande parte expulso pelos investimentos que vieram, e você tinha em Macaé pessoas de fora trabalhando, mas o macaense mesmo não pôde aproveitar as oportunidades, por falta de planejamento, falta de competência gerencial dos prefeitos de Macaé. Quando falava em 2006, mais ou menos, quando começou a falar em Porto, acho que foi mais ou menos isso, 2006, falava que a questão que a imobiliário não ia ser mais para o campista comprar imóvel aqui por conta dos valores. Já estavam pensando já nas supervalorização. Supervalorizar, o que aconteceu em São João da Barra muito fácil. Isso aí, você expulsa o nativo para as franjas da cidade, para as franjas do desenvolvimento. Não é interessante. Agora, tem que ser cobrado dos prefeitos e dos vereadores que sejam capazes de habilidade, capacidade de articulação, capacidade de planejamento, esse entrosamento com o governo do estado, com o governo federal, para que isso não aconteça com a nossa população. Eles não podem ser só oportunistas das oportunidades que vão surgir. Mas o governo do estado tem que ter interesse também. Então, por isso que você tem que ter alguém que tenha capacidade de interlocução, alguém que não queira se isolar na sua bolha, alguém que não pense só no seu projeto pessoal de poder. Justo. Então, você tem que ter pessoas... Ambos os lados também, né? Ambos os lados, tanto o governo do estado, o governador, como as prefeituras. E tudo isso passa hoje por uma reformulação total da legislação tributária, que a gente sabe que ela é complexa, defasada, cara. Então tudo isso, isso é lógico que é a nível nacional, é para o Brasil todo, mas se há uma reforma tributária vai ajudar muito a região, desde que, como voltando ao que a gente está falando, os prefeitos têm um interesse real em fazer a região crescer.
não apenas se perpetuar no poder. Não usem as prefeituras apenas como escada para atingir o governo do estado e depois o Planalto. Ou se manter mesmo na prefeitura, tentar reeleger o próximo, manter a curriola. Você Também. se manter aqui com um grupo que você não é o prefeito, mas hoje depois é alguém que foi seu vereador, seu líder do governo. Parasitando o orçamento público eternamente. O desenvolvimento vai ser sempre O indivíduo, os políticos que têm essa mentalidade de parasitismo, né? De ficar parasitando, sugando o orçamento público, sugando as prefeituras, eles impedem o desenvolvimento. Porque se ocorre o desenvolvimento, eles tendem a perder a rotatividade vai ser maior, porque você vai ter pessoas com mais vontade de crescer, vamos mudar para ter ideias diferentes, com necessidades diferentes, com formas diferentes de enxergar o mundo, e aí essas pessoas enxergando o mundo de forma diferente, com outras necessidades, escolhem outros candidatos. Então aí fica mais fácil um populismo assistencialista manter as pessoas... E até outros candidatos conseguem sobreviver, porque hoje tem muita gente que quer corre da política. Sim. A política hoje é mal vista, então a gente deixa de ter pessoas boas que poderiam estar ali tendo ideias excelentes, ou até às vezes nem ideias excelentes, fazer o simples. Às vezes falta fazer o simples, às vezes falta atitude. Não precisa inventar a roda, né? Não precisa inventar a roda. Os projetos já existem, eles precisam ser colocados para rodar. Cada qual na sua realidade. Campos tem uma realidade, Macaé tem outra. Eu estava falando do porto de Macaé. Esse porto ele já era para estar pronto. Só que o que corre lá, né, a população vem falando é que o meio ambiente, aí ninguém diz quem foi, qual foi isso, que na época dificultou muito o porto ser liberado e não teve força também do prefeito que queria ficar perpetuando, aí se ele já tinha Petrobras, ele ia botar um porto, ia crescer, a cidade ia crescer cada vez mais, ia sair do seu controle, não fizeram esforço nenhum e hoje estão correndo atrás que precisa de um porto porque talvez Macaé possa perder parte dos investimentos para Campos da Barra por conta do Porto do Sul. A única coisa que quase que vingou foi a Petrobras trabalhando a mesma coisa que a LLX. Tiveram a promessa do Ike, que ia botar as duas empresas batendo junto. O PT conseguiu quebrar a Petrobras e ele quebrou por sua vez. Quase quebrou todo mundo, né? A Petrobras está conseguindo se recuperar. No dia 8 de outubro, saiu uma matéria no Globo, uma matéria publicitária, né, paga pela Fijan, matéria da Fijan, falando sobre a Prefeitura de Três Rios, no período de 2008 a 2016, do desenvolvimento que foi alcançado porque o poder público em Três Rios usou o que já havia das entidades como um mapa de desenvolvimento da Fijan e outras entidades, com já gargalos identificados, empecilhos ao desenvolvimento identificados, e o prefeito da época pegou isso, colocou para rodar e fez Três Rios se desenvolver. Mas o prefeito lá, inclusive, ele teve uma conversa com a gente nesse mesmo sofá, e falando que ele fez o simples. Falando que ele fez o simples. Ele não inventou nada, ele fez o que tinha que ser feito, com competência, com interesse. Desburocratizou, usou o ICMS no estado do Rio de Janeiro, que é reduzido para o interior, era para Três Rios e é para Campos. Campos tem redução de ICMS, uma lei de redução de ICMS. Criou outros incentivos, levou as empresas, qualificou a população e fez o que a gente vem dizendo há tempos que tem que ser feito em Campos, tem que ser feito em São da Barra, tem que ser feito em São Pedro, tem que ser feito aqui na região. O que a gente veio ouvindo, a gente ouviu isso, a gente vem falando e eu acho que já passou da hora de botar em prática. De pegar e fazer. Tá na hora. Isso aí. E temos hoje o Vinícius também como deputado federal. Sim. Independente de quem é o presidente, quem vai ser o governador, a cadeira dele já está... Ele é deputado federal e com a história que ele tem em Três Rios, eu acredito que ele tenha muito a contribuir com Brasília, contribuir com o Rio de Janeiro, nessa tocada de desenvolvimento econômico, de desburocratização, nesse nó tributário que precisa ser resolvido, essa reforma tributária que precisa sair. E a gente tem aí acredito que tenha um cara bom para isso lá. Ele ficou de 2016 a 2018 rodando o Brasil, disseminando o modelo Três Rios. Eu acho que agora é a hora dele
chegar e junto ao governo do Estado, e não importa quem ganhe, não importa quem ganhe governo, a presidência da República, na presidência, para mim já está definido que é Bolsonaro, mas não tem, qualquer que seja os governantes, ele brigar para que o modelo 3i seja implantado no Estado. É lógico que com uma condição diferente. O Estado do Rio ele é muito difícil de se lidar porque ele tem cidades com potenciais diferentes. Mas se você chegar e querer fazer o simples e não querer cada cidade ser maior que a outra, porque eu não quero que Campos cresça porque eu sou macaense ou sou da Barra para ficar maior que Campos. Acabando as vaidades, o Estado do Rio tem toda a condição de ser exemplo para o mundo. O Estado do Rio tem portos, a gente está falando aí do porto de Iguaçu, o porto de Macaé, tem o porto do Rio, Angra, tem porto em Cabo Frio, em Arraial do Cabo, Angra, acho que Arraial do Cabo tem um porto pequeno. Então a gente tem a chegada, a gente tem. Falta melhorar a logística, como você falou, e ter boa vontade. E quem sabe daqui a 10 anos a gente não tem aí algum ex-prefeito de Campos podendo contar a história que o Vinícius conta a respeito de Três Rios, né? Uma história de mudança de realidade, oportunidade de construir, tem. E hoje a gente vê também uma característica que o Rio tem perdido muito com relação ao turismo. Já foi uma grande referência e hoje... É uma grande referência, mas o medo da violência não é tão a violência afasta muito. Há muito que ser feito. Eu não sei se foi Paris. Não foi Paris. Uma cidade na Europa, foi feita uma comparação com o Brasil, tinha mais turistas do que o Brasil todo, quer dizer, não é problema do Rio só, não é problema do Brasil. É o problema da burocratização, é o problema das dificuldades. A infraestrutura deficitária, aeroportos com baixa capacidade, passagens caras demais, a dificuldade do estrangeiro. Mas uma coisa vai puxando a outra. Se você tem uma tributação cara, se você tem uma dificuldade de saber o que você tem que pagar, daqui a pouco você tem que contratar advogados para poder se defender. Fica tudo mais caro. Esse é o custo do Brasil. É o custo do Brasil, é o custo do Rio, é o custo norte fluminense. A gente tem que se preocupar em reduzir esse custo para que nossas empresas sejam competitivas. E quando a gente fala de empresas, a gente não está falando só de indústria, né? Tem os prestadores de serviço, tem as empresas de hotelaria, você tem as empresas de saúde. São muitos os negócios que são prejudicados por esse custo exagerado que vem da violência, da pouca infraestrutura, da burocratização excessiva. Eu acho que uma discussão que você tem hoje no Brasil é privatiza ou estatiza. Será que não era hora de qualifica as empresas e bota ela para funcionar? Porque fica na discussão se é privada, se é estatal. Não vamos... É como uma discussão direita e esquerda. É uma discussão que está anacrônica, ela está perdida no tempo. Está perdida no tempo. Cada um, todo mundo errado, todo mundo certo, e ninguém pega e coloca o troço. Funcionam, existem empresas privadas que funcionam. O que não existe é mercado fechado que funcione. O mercado fechado, um exemplo que usaram há pouco tempo foi de que a indústria automobilística é toda privatizada. É toda privada. E nem por isso nós temos carros melhores, nem por isso nós temos carros mais baratos. O popular já acabou. O problema, não existe carro popular de 50 mil, o problema não está na indústria ser privada ou ser pública. O problema está em ela ser ineficiente ou ela enfrentar condições que impedem que seja eficiente. Ou ser beneficiada por um mercado fechado que permite que essa indústria seja ineficiente e cobre preços muito altos e não tenha que buscar melhoria constante. No final, o beneficiário da melhoria constante é o consumidor, somos nós, e no final, se é mal feito, se o custo é alto, se é ineficiente, o prejudicado também somos nós. No fim, pareceu que a gente fugiu do assunto, né, que você iniciou falando sobre a eleição. Mas no fim das contas, a gente está falando sobre isso. Porque o próximo presidente da República vai ter uma missão, ele não vai estar lá só para governar um Brasil, ele tem uma missão de fazer o Brasil retornar aos trilhos. Que a gente está falando dos desafios que ele tem. Considerar que, independente de qual dos dois que vai assumir, a gente tem o Temer hoje. Nenhum dos dois está com o Temer, oficialmente falando. Né?
Mas aí, tipo, vai ter que contar uma história nova pro Brasil. Não, o Brasil tem isso, de fato. vai ter que mudar o rumo. O caminho que estava sendo tomado não está funcionando. É lógico, você não pode esquecer aquilo que foi feito que deu certo. Sempre tem algo bom. Mas o governo do Estado, o próximo presidente da República vão ter missões. Se eles não pegarem e se dedicarem à vida deles nesses próximos 4 anos, eles vão ter que se dedicar grande parte do dia dele, não esquece prazeres pessoais, ele vai ter que se virar nos 30, né? Se vira nos 30. Mas você se vira nos 4 anos, porque é uma missão, vai ser algo muito difícil. Os entraves são muito grandes. O Brasil ele não está acostumado a deixar o troço solto, a toda a burocracia. Então a gente tem que torcer, independentemente de quem ganhar, é torcer pelo Estado do Rio, torcer pelo Brasil, é torcer por quem vai ganhar. Você vai votar, você vota naquele que você acha melhor. E torce para dar certo. E torce para dar certo. Porque final, você perdendo e boicotar quem ganhou, você está jogando contra. É um alto boicote. A conta no final é sempre nossa. Ser adotado pelos prefeitos que estão hoje em mandato vai ser essencial para poder ter a construção comum. Né? Com certeza, os prefeitos dependem disso. Porque está quase tudo com problema financeiro. Tirando uma cidade que tem um orçamento maior ou outro, mas tudo com problema financeiro. As famílias estão com problema, os municípios estão com problema, os estados estão com problema. As empresas estão quebrando. Está todo mundo com problema financeiro. Você pega Campos, quantidade de lojas tradicionais fechando. A dificuldade é muito grande, são muitos desafios a serem superados e tem que ter gente com disposição para trabalhar de verdade. Não dá para o cara ir para farra, não dá para o cara chegar de ressaca, o cara tem que trabalhar e trabalhar muito e é 24 horas por dia. Não dá para curtir o poder não. Não dá para curtir o poder não. É trabalhar muito, o cara não está prefeito, não está governador, não está presidente durante esses 4 anos não. Durante esses 4 anos ele é prefeito, ele é governador, ele é presidente o dia inteiro, o tempo inteiro, não tem sábado, domingo, feriado, o cara vai ter que trabalhar, os desafios são muito grandes e nós dependemos disso. E, de fato, é uma construção que quem vai receber o impacto direto somos nós. A conta do povo sempre. Se der certo, a gente colhe sorri, né? Se der errado, a gente paga todos os tem que continuar tendo mais força para buscar o próximo governo que vai tentar suprir a carência que esse está deixando. Acho que é basicamente isso. Tem mais alguma coisa? Vamos voltar depois das eleições? Depois da eleição a gente senta de novo para ver o que está acontecendo. E vamos ver se a gente consegue tirar essa churrasqueira. Buchão, não tô sabendo. Hoje deu sorte que tá chovendo. Tô fazendo dança da chuva. Vamos deixar para fazer depois, para comemorar a vitória. Isso. Então, galera, até a próxima. Agradeço os amigos que, de verdade, a gente acompanhou toda essa eleição agora, caminhando junto, cada vez mais. E trazendo sempre conteúdo novo. E até a próxima. Valeu! Pós-eleição.